Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de opiniões ou expressões artísticas. O nosso governo autoriza tudo o que não incomoda. Se estamos em crise, é porque o interesse imediato dos que estão no poder se encontra em contradição com os valores que fundamentam este mesmo poder. É necessário a eles, por exemplo, incentivar o consumo que os enriquece em detrimento da moral que os legitima. A verdade em nossos dias é que o poder tem se fundamentado na confusão e não na ordem. No programa de hoje, Roberto Tereziano, jornalista, e o professor Adnan Nogueira, CEO da agência Cervantes. Está no ar o Jornal 360. Uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Poços e ao Jornal 360. A partir de agora, você é convidado a participar, a interagir, a opinar. Nós temos de censura. Tudo que vai acontecendo no nosso país, no mundo, você pode e deve participar. Meu primeiro convidado é o jornalista Roberto Tereziano. Que prazer te receber aqui, Tereziano. Seja bem-vindo. Igualmente, Carol. Feliz de estar aqui no meio de amigos, né? E para a gente trocar ideias sobre esse tema tão importante neste momento que a gente vive. Exatamente. Olha, se tem uma pessoa que pode muito trazer conteúdo para a gente, é o Tereziano, que até aqui, ó, nos bastidores, começava a contar histórias de censura para a gente, não é isso, Tereziano? Você contava uma história do Jornal da Mantiqueira. Conta essa história para a gente. Exatamente. Olha, eu muito cedo já comecei a colaborar com o jornal, dali a pouco estava envolvido com o jornalismo, então eu vivi esse período de Diário de Poços, Gazeta do Sul de Minas, Jornal da Mantiqueira. E a curiosidade é que neste período a gente imprimia um primeiro número de jornal, levava na casa da maior autoridade militar da cidade, ele olhava, riscava isso, aquilo, só depois é que você podia publicar o jornal. Puxa, sabe? E é muito incômodo você ter essa coisa policialesca, ideológica, que impede na produção artística, que impede na produção de cultura de modo geral e que cria um certo clima de medo, de insegurança para todas as pessoas. E hoje eu venho sentindo que parece ainda mais radical, só que hoje parece mais invisível. Invisível, digamos assim, porque hoje eles estão tentando tornar a palavra inofensiva, mas por privação dos nossos sentidos. Muito além só de tornar o adversário inofensivo, a coisa vai muito além. Qual a leitura jornalística, você com toda essa sua bagagem, que você faz desse atual momento de censura que o governo vem nos oprimindo? É muito curioso porque não se fala de censura abertamente, mas há uma censura velada, não é? Certo. Você não sabe, a classe artística não sabe, a produção de cinema não sabe em que critério vai ser julgado o seu trabalho, a sua criação. Só que a gente está vendo produções importantes, contratos importantes firmados com algumas empresas estatais, bancos, por exemplo, que de um momento para outro é cancelado o projeto, é cancelada a apresentação da peça de teatro, é cancelado o espetáculo sem maiores explicações. Quer dizer, a gente sabe que nos bastidores há um policiamento ideológico, estão examinando conteúdo de determinadas coisas que ferem a nossa Constituição, que garante uma liberdade plena. É lógico que liberdade não se confunde com libertinagem, é alguma coisa com responsabilidade. Eu gosto muito de uma autora que escrevia nos anos 40 para adolescentes, chamada de Segur, e ela escreve assim: quando se confunde liberdade com libertinagem, sobrevém a ruína, do mesmo modo de quando se substitui o verdadeiro pelo falso. A liberdade se destrói mais frequentemente por seus excessos do que por seus inimigos. Então, o que a gente fica cobrando das pessoas, e da classe artística, da classe cultural, dos pensadores políticos, do jornalismo de modo geral, é que tenha responsabilidade, mas que não se cale diante de uma censura velada,
que é mais perigosa e mais ameaçadora para as liberdades constitucionais deste país. Nós avançamos um pouco nesse sentido e é terrível a gente pensar em retrocesso. Essa é a sensação que a gente tem, né? É a imprensa independente, intelectuais, artistas, que nós estamos retrocedendo em relação à censura. E alguns países, inclusive as investidas, infelizmente tiveram êxito. E a gente daqui a pouquinho vai mostrar aí uma lista de 10 países onde a censura acontece. Como é que você acha que essas instituições democráticas podem se tornar resilientes nessa questão de censura? Olha, em primeiro momento, quando você fala de outros países em que as coisas estão acontecendo, eu tenho sentido, escrevi há poucos dias a respeito sobre intolerância, mas observando que há uma onda mundial de radicalização para determinadas coisas, para uns extremismos desagradáveis. Não era comum do povo brasileiro ter posições tão radicais. Você emite uma opinião contrária em um veículo de comunicação, através da internet, tem um batalhão com um ódio, com um radicalismo que não era visível isso no Brasil, sabe? E se as instituições sérias, as instituições democráticas, ou que acreditam nesse pequeno avanço de 20 anos, mais ou menos, que a gente teve de democracia, é pouco demais para um país de 500 anos, mas que as pessoas de bem não se calem, que as pessoas conscientes da verdadeira liberdade, do verdadeiro valor da liberdade, do respeito aos diferentes, do respeito aos gêneros, do respeito às dignidades das pessoas, não se calem para que essa coisa louca e doentia não passe dos limites. A gente está num momento de uma linha divisória muito tênue entre o que é racional e o que é irracional. E por que você acha que essa polarização exacerbada tem acontecido? O que você atribui? Momentos de crises sociais, momentos históricos, o que você atribui isso? Nessa sua leitura jornalística que você tem de vida, Teresa? Eu acho que um pouco vai de erros mesmo, de próprios grupos que se deixaram levar pelo encanto do poder, um tanto do que a gente viu de corrupção, por exemplo, que não é coisa nova na história do país, mas que neste momento, através da própria mídia que toma uma posição distorcendo a verdade das coisas, porque o país vive desde o seu princípio num mar de corrupção. O país vive desde o seu princípio, que se agravou em 1808 com a chegada da família real, fugindo das tropas napoleônicas, sem dinheiro, e sempre se conseguia alguma coisa, era através de suborno, era através de jeitinho, né? Que a gente chama de jeitinho brasileiro, eu chamo de jeitinho português. Mas isso parece que se multiplicou, então um pouco do clima que a gente... Para você foi herdado essa corrupção? Foi lamentavelmente herdado. E a gente é muito bom de aprender as coisas ruins dos outros, né? Então, isso é que um pouco os movimentos mais libertários têm culpa, sim, ou alguns nomes importantes da política, de partidos, têm culpa, sim, mas, por outro lado, um tanto de influência até internacional. Eu fico observando, por exemplo, o nosso presidente. Ele tem 28 anos de parlamento. Durante 25 anos, era o ilustre desconhecido. Depois do aparecimento de Donald Trump, ele adota o estilo Donald Trump de produzir notícias que gerem polêmica e passa a ser conhecido. E uma grande massa se alinha a essa linha de raciocínio. Coisas que a gente pensava em não ver mais contra a mulher, contra minorias, que são maiorias, contra índio, contra negro, contra a Amazônia, volta à ordem do dia e uma massa muito grande adere a tudo isso, até sem conhecer a verdade, sem conhecer a história. Ótimo você ter tocado nesse assunto, porque é exatamente essa sensação de que a gente tem dessa massa que vai para as ruas, que elas estão simplesmente se unindo a causa nenhuma, elas nem sabem o que elas estão ali defendendo ou se opondo. Falávamos aqui há pouco também dessa questão das pessoas hoje estarem exacerbadas em todos os sentidos, mas acho que falta conhecimento. Falta conhecimento. Eu respeito quando as pessoas têm opiniões diferentes da minha, sem dúvida, mas que se consegue debater e discutir com alguma lucidez, com algum respeito, mas não é o que acontece. Há poucos dias eu escrevia um texto sobre história de Poços de Caldas e mencionava a questão de 64, para pagar a dívida externa, se abriu uma grande campanha de ouro para o bem do Brasil, né? E as pessoas em todas as cidades doavam joias, correntes de ouro, toda para se pagar, e isso simplesmente evaporou. Ninguém sabe que fim levou e isso aconteceu durante o período de absolutismo, que muita gente acha que era sério.
E eu escrevia sobre isso e comentei na última linha de que a dívida externa que começou em 1808, com a vinda da família real, só havia sido paga 2 governos atrás. Que batalhão que apareceu pelas redes sociais pedindo explicações. Quero saber a fonte. Não, a dívida não foi paga. Uma mistura do que é dívida externa, do que é dívida interna, de origem de um e de outro, sem nenhum conhecimento histórico. Sabe? Exatamente. É isso que me assusta. Estão prontos para a briga, né, extremamente prontos para a briga, altamente inflados, mas sem conhecimento nenhum. E você ir para uma guerra sem conhecimento, isso é altamente tóxico, isso é explosivo. Exato. Olha, eu vejo, a gente fala de Poços de Caldas, de coronelismo e tudo mais, e eu observava, por exemplo, no início da TV Poços, quando tinha uma série de problemas e acaba quase perdendo a concessão, foi quando o Vado Navarro, um dos pioneiros aqui da TV, me chamou para conversar e que a gente precisava dar jeito de colocar a emissora no ar. E ele falou assim, a gente precisa resolver umas arestas políticas. Porque eu, embora nunca fui ligado a partido, a este ou aquele partido, mas se tem a ideia de que eu sou de um lado, que eu sou do partido tal, nunca fui filiado a nenhum partido. Você tende a algum lado? Mas, curiosamente, durante todo o tempo nós convivemos muito bem, com pleno respeito, com um grupo que me considerava como inimigo político, sabe? Então, isso é legal a gente saber. Você tem opinião diferente da minha, eu tenho as minhas referências, você tem as suas, mas a gente pode se dialogar, sim, com respeito, com respeito. É só isso que a gente cobra. E respeitar as diferenças, as desigualdades, de uma forma digna, só isso. Até mesmo porque direita precisa da esquerda, esquerda precisa da direita, né? Como se isso hoje estivesse bem definido. Hoje eu confesso para você que eu fico extremamente atordoada quando se fala em direita e esquerda. Exato. Porque a gente não sabe mais o que está acontecendo, de que lado está cada um. Exato. Horas estão aqui acordando aqui para cá, horas estão acordando cá para lá, ou seja, a gente fica extremamente sem saber o que está acontecendo. Eu brinco, inclusive, que a gente não tem esquerda no Brasil, que a gente tem canhota, que faz com a outra mão tudo que a direita faz. Sabe? Então, não tem isso. As coisas são assim, é positivo e negativo, é isso que funciona no mundo, são energias de um lado e de outro lado, não se pode ter radicalismo nem de direita nem de esquerda, qualquer radicalismo é burro, qualquer radicalismo traz prejuízo para todas as pessoas. Mas é o que a gente tem visto acontecer, né? É um radicalismo aí um pouco velado, mas as coisas começam a aparecer. Falávamos dos países, deixa eu mostrar para você então, são os 10 países onde a censura acontece, tá aí. O primeiro, então, gente, eu fiquei impressionada do que eu fui lendo, são governos extremamente repressivos que usam a censura, inclusive digital hoje, vigilância extremamente sofisticada, é coisa assim de primeiro mundo, Teresiano, e juntamente aí com métodos extremamente tradicionais para silenciar toda e qualquer mídia independente. Então, a gente acha que a gente só vê isso em filme, que a gente só vê isso em livro, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E saímos recentemente dessa vida e parece que a gente está voltando para isso de novo. Teresiano, a gente tem visto aí debates informais que tem aí ocorrido pela internet, dizendo que projetos financiados aí pelo Banco Público estão passando, inclusive, por crivo da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Internet, tá, pessoal? Antes de serem liberados. Você acha que pode ser aí mais um veto ao papel do intelectual, do artista? Isso está sendo aí visto como uma ameaça aos poderes que foram instituídos. Você acha que o presidente se sente ameaçado por este grupo de artistas hoje? O artista sempre produziu medo, o estudante sempre produziu medo, mas é preciso que o presidente tenha um certo dinamismo para lidar com isso. Porque quando se coloca censura, é o período em que eu me lembro de melhor produção cultural deste país, quando se tentava silenciar as pessoas. Eu estou aqui pensando e voltando lá no período da Inconfidência Mineira, e alguém escreveu assim, lá no período da Inconfidência Mineira, não há poder humano capaz de subjugar um povo que sonha ser livre e merece sê-lo.
A gente viu essa lista de países em que os governos tentam silenciar as pessoas, de alguma forma vaza opiniões, de alguma forma vaza informações. A gente tem visto aí pessoas, crianças, quase adolescentes, que conseguem burlar toda essa estrutura policialesca e dar o seu grito para o mundo do que está acontecendo. Depois de rede social, por exemplo, é impossível calar as pessoas. O que a gente cobra das pessoas que estão à frente do seu computador, à frente da sua câmera, fazendo seus lives, dando suas opiniões, é que o façam com responsabilidade. Seja você de direita, de esquerda, de centro, mas faça isso de uma maneira clara, de uma maneira respeitosa e com responsabilidade. Porque uma opinião errada tem consequências muito sérias. A gente não pensa, Carol, mas tem muitas pessoas se espelhando em você. Tem muitas pessoas se espelhando em mim. E quando eu emito uma opinião errada, eu vou fazer com que muitas pessoas naufraguem ali à frente. Então, a nossa responsabilidade é maior. A responsabilidade do ser humano, sem dúvida, é muito maior do que tudo isso. Você acha que tirar o protagonismo aí da cultura, engavetar ele nessa censura velada que anda acontecendo, é ignorar essa demanda do Brasil da cultura? A gente hoje deveria ter políticas públicas incentivando a cultura. O que você acha que pode ser feito, Tereziano? O que você enxerga? A gente vê luz no fim do túnel? Você acha que a gente pode conseguir mudar isso? Olha, tem que conseguir mudar. A gente veio de uma Constituição cidadã que deve muito ainda para ser regulamentada, mas que garante plenitude de opinião, liberdade de opinião. E eu acredito que neste momento, com todas as tentativas veladas ou não, que a gente não vai permitir que se volte na questão liberdade, não se volte neste caminho, que a gente avançou um pouquinho, sabe? 500 anos de Brasil, só 20 de democracia, é uma democracia muito frágil ainda, muito incipiente, mas que as pessoas mais lúcidas estejam à frente deste caminhar pela liberdade. Havia um período do absolutismo, que a gente falava assim, pelo menos o poder judiciário não está contaminado com isso. Hoje eu não tenho mais essa plena liberdade e confiança de falar disso. A gente acaba vendo bandalheira em todos os poderes, né? Em todos os poderes, inclusive no judiciário, mas há neste meio também pessoas lúcidas que ainda sabem da responsabilidade que tem com o futuro do país. Não é mais para a minha geração, para a sua, mas talvez para filhos, para netos, que a gente consiga plantar lucidez, plantar esse caminho, esse fruto de liberdade ainda incipiente, fazê-lo crescer, para que daqui a mais 10, 15, 20 anos a gente fale, eu deixei de lutar, eu não me envolvi com a situação, como muita gente acha que ser neutro está resolvido. Não, que as pessoas emitam suas opiniões a favor ou contra, mas que estejam abertas para o debate e para ceder. Se o meu argumento for maior que o seu, você me respeita. Se o seu argumento for maior que o meu, eu respeito o seu argumento. Até mesmo porque aí, segundo a Bíblia, né? E sem aqui conotação religiosa nenhuma, dizem que os mornos vão ser vomitados. Então, escolha o seu lado, não fique em cima do muro, né? Com muito respeito às pessoas. Você acha que esse espelho no presidente dos Estados Unidos que o nosso governo faz pode ser uma tentativa de transformar a nossa república em fundamentalista cristã? Você enxerga isso? Sabe, a gente é um país com uma diversidade religiosa extraordinária. E eu me lembro de um escritor importante austríaco, Stefan Zweig. Ele vem para o Brasil nos anos 40, depois de ter passado pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, de ter acompanhado guerras extraordinárias sem se envolver, sem pôr a mão em armas. E quando ele chega ao Brasil, ele publica em 42, Brasil, País do Futuro. Porque ele viu essa convivência relativamente sadia, com diversidade religiosa, com diversidade racial, política e tudo mais, e ele conclui que o modelo do Brasil era um modelo para o mundo. E ele produziu um livro espetacular, Brasil, País do Futuro. Como chama o livro? Brasil, País do Futuro. Olha aí, uma ótima dica. Aconteceu que era aquele período de Getúlio e tudo mais, o livro caiu como sendo uma obra ufanista, getulista, e a crítica foi muito severa contra Stefan Zweig. Ele publicou mais um livro, O Mundo em que Eu Vi, e ele contava tudo o que ele viu em 50 anos de vida. Ele e a sua esposa, morando em Petrópolis, uma certa noite tomam um veneno qualquer, suicidam-se. Tá? Mas ele tinha observado que essa fórmula nossa
era uma boa fórmula para o mundo seguir, sabe? Então, a gente não pode perder esse foco de avançar, de fazer com que a liberdade seja plena, que a liberdade cresça, que o respeito aos demais e as diferenças cresçam, porque era isso que dava brilho ao país. E não essa coisa de radicalismos, de fundamentalismo religioso. Parece que daqui a pouco a gente vai ter guerra religiosa, católicos contra evangélicos, contra religiões de matrizes africanas. Nada disso. O Brasil é essa diversidade e tem que acordar. E é o que faz o nosso país a maravilha que ele é, né? Essa maravilha que ele é, esse respeito às pessoas, às diversidades, a cultura riquíssima que o nosso Brasil tem. Embora ele não invista nessa cultura, mas que temos essa cultura riquíssima, temos. A minha última pergunta para a gente encerrar esse bloco. A gente vive aí esse conflito de interesse gigantesco hoje e uma necessidade imensa de transformação. Como é que a gente equilibra essa equação? Que preço a gente ainda tem que pagar, Terezinha? Olha, tem que pagar fazendo um presidente da República reverter a sua posição com relação à educação, voltar a investir em educação, investir em pesquisa e fazer com que as pessoas cresçam culturalmente, porque através da educação a gente faz a revolução deste país. O presidente tem que se avaliar e sua equipe tem que se avaliar e não dá para mascarar que vai criar uma comissão, que vai julgar previamente, porque essa ideia de censura política vai fazer o mundo ficar de olho no Brasil para um outro lado. Se falava dos partidos de esquerda que radicalizavam o país e a gente vai para um grupo contrário que radicaliza tanto e que não tem até coragem de falar que é censura, falar que a produção cultural, cinematográfica, teatral, literária, não tem coragem de falar que está censurando, mas está censurando. E este medo não dá para continuar no nosso país. E assim eu termino o nosso primeiro bloco. Você pode e deve participar. Daqui a pouco eu atendo as suas perguntas. Você participa através do WhatsApp. Sempre lembro também que o 360 reprisa aos domingos às 19h30. Vou para o intervalo, volto com o Adnan Nogueira, mas o Tereziano volta no final com a gente para a gente debater mais políticas nacionais e políticas locais também. Volto em instantes. Estamos de volta com o Jornal 360 e agora o nosso papo é com o professor Adnan Nogueira, que além de professor universitário também é CEO da agência Cervantes. Finalmente aqui no meu sofá. Carol, seja bem-vindo, Adnan. Que bom que você está aqui, muito bom te receber. Aliás, você está muito alinhado, hein, Adnan? Tem que estar, né, Carol? Que coisa fina você. Não vira alinhada, é pecaminoso. É um prazer te receber, viu, Adnan? Um prazer muito grande estar com você aqui. Bom, com certeza você, professor universitário, tem aí acompanhado o que está acontecendo aí no nosso país, nos nossos meios, né? Tivemos aí uma escalada dos destemperos verbais do presidente Jair Bolsonaro e de seus, né, subalternos aí. Também aconteceu tudo isso. Tivemos aí projetos com censura prévia de bancos, tivemos também aí acontecendo pessoas extremamente afastadas de seus cargos porque não estavam aí de acordo com a opinião do nosso presidente aí, Jair Bolsonaro, brigas com artistas, com autoridades, uma miscelânea de fatos. Assim como eu perguntei para o nosso primeiro convidado, para o Tereziano, quero a sua opinião também em relação. Estamos vivendo uma censura? Eu acho que é uma O que você enxerga? É uma estratégia política? Tem uma questão de censura misturada com uma estratégia de eu quero aparecer de algum jeito e eu vou criar polêmica para que as pessoas exatamente, né, falem de mim de algum jeito. Certo. Isso é uma questão. A outra questão de fato, Carol, sim, há algum tipo de censura. E aí eu acho que isso não é exatamente a função do governo. A função do governo para mim é de educação. Não, essa não é a função do governo. Essa não é a função do governo. Deveria, né? Deveria ser
como muito bem terminou o bloco dizendo, mas não é o que está acontecendo. Como que a gente quer melhor saúde se a gente não vai desenvolver pesquisa nessa área? Como que eu quero desenvolver conteúdo, por exemplo, na saúde, comunicação na saúde, se eu não vou pesquisar conteúdo na saúde? Certo. Ou seja, como que um país quer se desenvolver de fato e ter respeitabilidade ou desenvolvimento e liderar uma América Latina, por exemplo, sem uma pesquisa bem feita? Ah, não é legal, não é boa? Não. Se não tá bom, vamos melhorar. A grande questão é essa. Agora, não fazer, eu acho que é um retrocesso. Do ponto de vista da censura. Só um minutinho, Dinan. Deixa eu achar que você está com um problema no seu microfone, desculpa aí eu te cortar. É porque o pessoal de casa, estou até recebendo aqui mensagem que o pessoal de casa não está te ouvindo bem, a gente vai voltar. Mas eu vou aproveitar então, até para o pessoal arrumando esse problema técnico aqui nosso, eu vou chamar uma matéria que a gente fez que traz exatamente a ideia do nosso papo aqui com a Dinan, mostrando um pouquinho o que tem acontecido no nosso país e o reflexo é na nossa cidade também. Em abril deste ano, o Ministério da Cidadania publicou mudanças em um dos principais mecanismos de fomento à cultura no Brasil, a Lei Rouanet. Entre elas, a diminuição do valor máximo por projetos de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão. Para quem trabalha com a produção cultural, as medidas foram tomadas de forma arbitrária. Infelizmente, essas mudanças propostas em relação à Lei Rouanet pelo teatro musical inviabiliza as produções, né, dentro do nosso país, porque eles estabeleceram um teto de 1 milhão que é absolutamente surreal, ele impossibilita que as produções sejam realizadas. Mas agora outras intervenções do governo federal vêm preocupando ainda mais quem trabalha com arte e cultura, com possíveis censuras. A partir do momento que tem um governo ou políticas públicas que são boicotadas, que sofrem cortes, toda a sociedade é prejudicada. No Rio de Janeiro, a Justiça Federal suspendeu uma portaria do governo Bolsonaro que impedia a conclusão de edital da Ancine para produções LGBT. O Ministério Público afirmou que a seleção de projetos foi censurada pelo Ministério da Cidadania após críticas do presidente. No Recife, o Ministério Público cobra explicações da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil sobre a suspeita de censuras a produções culturais. Em setembro, o Grupo Klaus de Shakespeare fez uma apresentação no Recife com o patrocínio da Caixa. No intervalo, artistas conversaram com o público. Quando se preparavam para a segunda apresentação, um funcionário da Caixa informou que a peça estava suspensa. A apresentação fala de personagens que vivem na ditadura. Outros casos de possível censura prévia da Caixa também foram divulgados em peças como Gritos e Lembro Todo Dia de Você. Para a Kiara, são medidas que podem causar entraves e afetar o fomento à economia. A cultura gera muito emprego, gera renda. Em países do primeiro mundo, ela é que gira a economia, né? E aqui nós não temos essa percepção do que está por trás. Estamos de volta, agora estamos ok aqui tecnicamente falando. E eu vou aproveitar essa deixa de tudo que aconteceu. Inclusive, aí falamos sobre da suspensão de produção cinematográfica, da Ancine, demissões aí de organismos ligados ao MINC, Ministério da Cultura. Eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre a censura. Eu não sei como é que chegou até a casa do pessoal, acho que é mais do que justo. Eu também quero te ouvir. Primeira questão, Carol, eu acho que falar, a possibilidade de falar, o direito de falar, o direito de expressão é constitucional, então a gente precisa manter isso como alguma coisa preciosa, exatamente para as pessoas refletirem sobre os vários aspectos da vida e a partir disso, a partir dessa percepção melhorada ou crítica da vida, fazer coisas diferentes do que a gente já faz. Ou seja, a cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e no dia a dia delas, e isso é inegável. Não falar ou não poder falar é exatamente algo muito retrocesso.
Se você pensar, se a gente, né, o Teresiano falou da Inconfidência Mineira, que na mesma época os Estados Unidos também estavam num processo de independência do país. Naquela época, depois da invenção da impressora, e que se fez a primeira Bíblia, etc., o Papa da época, que não tem nada a ver com o Papa de hoje, que nós temos, ele proibiu a leitura da Bíblia, proibiu a reprodução e a popularização, ao contrário dos reformistas que exatamente tiveram que aprender a ler, ou seja, o acesso à informação. Os livros, no início, havia muita censura em cima dos livros, que é algo absolutamente impensável, qualquer pessoa hoje proibir livros. E eu acredito que os Estados Unidos, que foi fruto de uma independência calcada em pessoas que eram letradas, muito ao contrário do Brasil, que as pessoas não sabiam ler, há poucos que defendiam a Inconfidência Mineira eram letrados, intelectuais, mas a população não lia, não tinha acesso a jornal, o único jornal era feito na Inglaterra para circular no Brasil, e lá nos Estados Unidos, muito pelo contrário, as pessoas tinham que aprender a ler para estudar a Bíblia e ler outros livros que foram surgindo. Num dos primeiros embates e lutas da independência, eles levaram uma impressora de jornal para outra cidade, tiraram de Washington, para continuar produzindo conteúdo sobre aquilo e conquistar a própria independência. E aí no Brasil isso nunca aconteceu. E aí olha só que retrocesso, toda essa discussão em cima da Lei Rouanet, que funciona desde lá de trás. Estou falando de Fernando Henrique. Que retrocesso a gente estar fazendo um programa jornalístico falando sobre disso. Censura. Né? E assim, olha só, as pessoas falam assim, não, 60 milhões é muito grande. Não, olha só, se houvesse, se o projeto de fato captar 60 milhões, não é o governo que está dando. É apenas um fomento para uma indústria que já foi combalida lá atrás na ditadura. Se a gente comparar, né, já que o presidente gosta muito dos Estados Unidos, vamos comparar. Se a gente comparar com a indústria americana de cinema, eles são absolutamente rentabilizados, fazem sucesso no mundo inteiro, todo mundo lota o cinema para assistir, investem, né? Leva dinheiro para lá e para nós, quanto? Aí todo mundo vai para Nova York, quer ir para Broadway, porque quer ver o espetáculo X, que maravilhoso, que fantástico. E aí fazer um espetáculo desse no Brasil, que eu preciso de uma lei, porque ainda a cultura tem todos os percalços da nossa educação, as pessoas não têm, às vezes, poder aquisitivo para ir, etc. Juntar um monte de atores, de produtores, de pessoas competentes para fazer, 1 milhão é pouco. Não, e você conseguir hoje uma captação é praticamente inviável, porque os bancos que haveriam a possibilidade de te financiar, hoje estão com censura prévia mesmo. Você, no questionário que você preenche para participar, você tem que dizer que partido você pertence, qual a sua religião. Como assim? Entendeu? É mais ou menos o que a gente está vivendo. Você, enquanto professor, Adina, você dá aula de jornalismo, também dá aula de publicidade e propaganda, falávamos sobre informação. Hoje, informação, a gente sabe que vale ouro, é peso de ouro a informação. E a informação, quem tem acesso à informação, tem acesso à leitura, teve acesso a uma educação. E hoje o nosso país está cada vez mais a pé em relação à educação. Nosso presidente está cortando verbas. Essa juventude que chega para você hoje, eles estão mais interessados nessa política? Eles têm noção do que a gente conversa aqui hoje, levando em consideração o que o Teresiano citou, de toda a história que ele contou para a gente de censura, de políticas que a gente vem lutando para sobreviver? Eles têm noção ou não? Eles fazem parte dessa grande massa que parece que caiu de paraquedas numa brincadeira de ir para a rua protestar. Carol, não, eles têm uma consciência muito grande, têm uma postura muito diferente em relação às diversidades. Se a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país diverso. 100%. De gênero, de raça, de composição socioeconômica, a gente está falando de diversidade. Cultura, religião, de tudo. O Teresiano citou isso há pouco. E eles têm uma consciência muito forte em relação a isso.
diferentemente de outras gerações que a gente era um pouco mais... não considerava isso, né? O diverso era tratado como uma coisa ruim, a ponto, né? São mais engajados politicamente? São mais engajados politicamente neste sentido, no que eles acreditam, isso é muito bacana. Há uma transformação de fato vindo com esses jovens, porque eles, a questão do bullying, a questão dessa... precisa que isso aconteça, né, Genaro? Isso é muito legal. Muito mesmo. A aceitação do outro com as suas diferenças é muito maior do que antes, quando exatamente se colocava as pessoas em caixinhas e pronto. Então você acha que esses jovens estão com a cabeça um pouco mais aberta para isso? Muito mais, Carol. Eu acho que é da geração nova mesmo. Vou trazer agora um pouquinho para a parte da propaganda. Aproveitar, né, que você pode também falar sobre propaganda. Ô, Diana, com tudo que está acontecendo em relação aí, essa democracia que está sitiada aí por ameaças autoritárias reais, né, contra a nossa liberdade de expressão, isso já refletiu em algum momento na execução de alguma produção da sua agência, por exemplo? Ou se você sabe de agências de uma maneira geral? Carol, esse controle... Tentaram fazer isso no final da ditadura, num determinado momento, e, com a graça de Deus, por até a propaganda brasileira se espelhar numa questão da propaganda inglesa, que já tinha uma autorregulamentação, no final dos anos 70, e aí foi criado em 1980 o CONAR, que é um Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que parte do pressuposto que a propaganda é tão específica, tão técnica, que às vezes uma pessoa que está de fora, ela não tem noção técnica para julgar se aquilo está correto ou incorreto. Certo. E aí isso foi criado no Brasil, no começo não davam importância devida, achavam que isso não fosse à frente, principalmente se tratando de Brasil, com todas as questões culturais e de educação que nós temos, e vingou e continua firme e forte, e os abusos, os excessos, eles foram sendo coibidos pelos próprios publicitários, fazendo uma leitura da sociedade, trazendo isso para um código que tem sido revisto sempre, e aí questões de racismo, questões de homofobia, questão da criança dar comando para o pai, essas questões de utilização de bebidas alcoólicas, certo. Isso foi passando por um processo que hoje tem um código que é respeitado no mundo em termos de propaganda. E você acha que o papel do consumidor alterou ao longo dos anos? Hoje ele Demais, tem uma influência, Carol, em cima disso também? Assim, a própria propaganda se alterou com tudo isso. Primeiro, ela ficou muito mais ligada nessas questões do respeito. Então, olha só, não tem que ninguém vir de fora falar para a gente o que a gente tem que fazer. As pessoas têm o direito de ir ao CONAR, expressar opinião, e aí há um julgamento. Né? Agora, quando que vai haver um julgamento? Quando aquilo foi publicado. Então, o princípio é esse. Eu falei alguma droga nas minhas redes sociais, ou publiquei uma notícia que não é adequada, eu tenho que responder por isso. O que você achou daquela decisão do Banco do Brasil, que tirou do ar a propaganda, porque nosso presidente achou que não estava de acordo com os princípios cristãos? Da mesma maneira que eu falei que a igualdade faz parte da Constituição, ela é bíblica. Se as pessoas não entenderam isso ainda, elas precisam reler a Bíblia e ler de trás para frente de novo, que a igualdade é um princípio cristão. Então, olha só, se isso é um princípio cristão, a propaganda, mais do que nunca, tem feito e tem trazido questões maravilhosas nesse sentido. Cada vez mais a diversidade, sim, tem aparecido, e o caso do Banco do Brasil, do filme do Banco do Brasil, era exatamente um filme que tinha diversidade, e aí a minha leitura é como se o presidente dissesse, olha, eu não gosto dessas pessoas, eu acho essas pessoas feias, não gostei porque tem uma cena de uma... eu não me lembro agora se era uma relação homoafetiva, mas aí eu não gosto da música. Não, eu estou retratando o sujeito que
que tem vida, que está ali, que pode consumir. Ele é diferente de mim, eu não gosto da música, ok, né, eu vou ficar na minha, ou quem não gostou, fica na sua. Respeito. Respeito acima de tudo. Aqui, e aquilo, olha só, eles estavam retratando um público que tem um relacionamento com o banco, que queria se ver retratado na propaganda por uma questão de estar participando do processo. E se você pensar em outras propagandas hoje, que aí, com a graça de Deus, o presidente não tem como cercear, exatamente grandes empresas têm trazido diversidade, porque a gente tem que entender que o mundo é feito de diversidade. Então, tem celulite, sim, tem mulher diferente, sim, tem homem diferente, sim, tem condições de diversas naturezas, sim, gêneros diferentes, sim, são pessoas absolutamente iguais a todos. Então, se a pessoa não entendeu o senso de igualdade, o senso cristão, eu acho que ela precisa se ajustar. Agora, outro dia na sala de aula, tem um aluno que ele tem um posicionamento um pouco mais, digamos, convencional, diria, e aí eu disse a ele o seguinte, eu falei, olha, eu também não sou de direita, o meu posicionamento tem muito a ver com o que o Teresiano disse, eu não consigo lidar com falta de educação, com falta de berço e falta de de olhar o outro com empatia. Sem dúvida. Ou seja, de aceitar o outro. Eu tive berço, eu aceitei sempre, sabe assim, meus amigos de criança não tinham a mesma condição socioeconômica que eu tinha, às vezes tinham condições melhores, às vezes não, e em casa entrava todo mundo. Então, eu acho que o que a gente está vendo hoje nessas coisas, tem que ser assim, não tem que ser assim ao assado. A cultura não quer dizer que seja só música clássica, não quer dizer que o funk tem coisa ruim e não quer dizer que o funk também não vai ter coisas boas como eu sei que tem. Agora, eu não gostar, eu gostar, é um direito meu, pronto, e acabou. Agora, as pessoas têm que entender isso. Isso que é o que mais dói. É um direito seu de não gostar, mas é um dever respeitar aqueles que gostam, favor, né? Acima de tudo. Vou terminar aí esse bloco rapidinho aqui, dizendo o seguinte. A gente não pode fazer propaganda de um produto, de uma marca, denegrindo a imagem de outra, certo? Certo. Isso é proibido, eu não posso. Mas... Aí é que tá. Não é que não é proibido. Está dentro do CONAR. Se eu fizer, eu tenho que responder por isso. Certo, ok. E por que, então, que nas campanhas eleitorais a gente assiste esse tipo de propaganda em massa e nada acontece? Um político denegrindo a imagem do outro e não acontece nada. Carol, dentro da propaganda eleitoral, ela não é regida pelos artigos do CONAR. Ah, claro que não. Lógico que não. O CONAR ele não formulou questões específicas para a lei eleitoral, para a propaganda eleitoral, até porque quem rege isso é a Justiça Eleitoral. Então, as regrinhas vêm exatamente da Justiça Eleitoral, e aí se um candidato faz alguma coisa equivocada, ele vai responder na Justiça Eleitoral. Eu nunca vi ninguém respondendo na Justiça Eleitoral por propaganda, mas eu vou fazer o intervalo. Adina, você continua, é rapidinho, eu volto, vou atender perguntas aqui que você me mandou. Aproveita, participa, é o WhatsApp. Teresiano está voltando com a gente também, rapidinho. É o nosso último bloco do Jornal 360. Você que está chegando agora, estamos falando sobre censura, mas você pode rever o programa no domingo, às 19h30, e ainda baixar o aplicativo da TV Pós e rever todos os programas que já foram no ar. Tem bastante conteúdo lá para você. Estamos de volta aqui com o Teresiano, a Adina continua com a gente, e aí representação política com dignidade, com um verdadeiro significado de representatividade. Parece que eu estou falando loucura aqui hoje, né? Pois é, tá mais para utopia. A democracia parece decadente
enquanto a sociedade está ideologicamente doente. Vocês concordam com essa afirmação? Olha, Carol. Vai, Teresano, vai tu agora. Eu acho que a história tem esses altos e baixos malucos, né? Eu me lembro de um livrinho chamado O Mundo do Futuro, e esse livro o autor mostra manifestações na Europa, manifestações públicas, como a gente viu a rua aí, fora Dilma, fora Lula e tal, morte aos pacifistas. Era a massa endoidecida pedindo e lutando contra as pessoas que falavam pela paz. O jovem que não aparecesse estrupiado de muletas, que mostrava que ele lutou na guerra, era considerado não patriota, era considerado uma pessoa ruim pela massa. Então, acho que vai chegar um momento, e principalmente depois de redes sociais, que a massa vai começar a raciocinar mais e não ser massa de manobra, não ser massa de grandes mídias que têm outros interesses, de determinadas multinacionais que têm outros interesses, e pensar por si própria, e não como gado, não como uma manada. Nossa, eu quero muito estar aqui para ver esse dia chegar, viu, Tereza? Eu não quero Carol, muito estar aqui. eu te diria o seguinte, dentro dessa fala do Teresiano, a gente sabe que são questões cíclicas e era natural nos últimos anos de uma evolução ou uma involução, enfim, esse movimento para um momento mais conservador. De acordo com a teoria positivista, é praticamente uma coisa que vai e que depois volta, né? Há tempos atrás, cíclica, e há tempos atrás, por exemplo, estava brega casar. Né? Todo mundo descobriu a separação, houve toda uma conquista, e aí o casamento era piegas. Dali a pouco, tudo se transformou e o casamento virou um super evento. Festa de 15 anos, a mesma coisa. E aí, olha só, os partidos, eles também vão e voltam. Então, a questão é essa. A gente está vivendo isso agora, eu acho que a gente tem que falar disso, é importante sim. Estamos aqui falando sobre isso. É importante que a gente eduque melhor os nossos filhos, que a gente saiba melhor dar educação, pelos livros, pela liberdade de diálogo, isso é absolutamente importante. Né? Como que você vai querer proibir, às vezes, alguma coisa se você não tem abertura para discutir e não tem abertura de diálogo? Não é um processo fácil, a gente sabe, nós somos pais, né? A gente sabe disso, mas faz parte de um processo. E aí a gente precisa entender o valor da educação, o valor da cultura, do acesso, né, a importância de fato daquilo que eu falei, da própria propaganda brasileira. É importante que eu deixe falar. Se vai haver, vai ferir, se vai desrespeitar, a pessoa vai ter que passar algum vexame depois dentro do processo. Agora, não falar, olha só, aquele exemplo que eu dei no outro bloco. O Papa lá da época proibir o acesso à Bíblia, entendendo que só alguns poucos poderiam, as pessoas continuaram ignorantes, continuaram alheias, continuaram analfabetas, e isso, se a gente olhar o desenvolvimento, né, as colônias da Inglaterra foram povoadas basicamente por protestantes que eram letrados e que tinham leitura e tiveram acesso à informação. Muito menos que hoje, mas tiveram informações várias. Né? Jornais, por exemplo, na época. Vou atender a pergunta aqui do Ricardo Luiz. Ele diz o seguinte: por que governo, na opinião de vocês, por que governos populistas não incentivam a cultura? É o medo que a informação possa os tirar do poder? Volto lá na Inconfidência Mineira. Alguns jornais do período da Inconfidência Mineira dizia que o Império Português proibiu os jornais, proibiu as escolas. E com o seguinte discurso: quanto mais ignorante, mais fácil de ser escravizado. Então, a cultura produz medo, a educação produz medo, a arte produz medo em ditadores.
Por favor, Ednan. Ele está dizendo se é um medo dos ditadores, né? Sim, de governo. Eu acho que é um medo da opinião contrária e um medo do empoderamento. Empoderamento, a gente também pode ler como tem uma coisa que a ONU sugere aos países, chamado literacia ou alfabetismo, que é não só eu saber aprender a ler e escrever, mas o que eu faço com isso, o desenvolvimento disso. Certo. E aí, quando eu dou eu dou mais conteúdo, dou mais pontos de vista, esse sujeito vai ter diferenças, e aí essas diferenças podem ser para lá ou para cá. A grande questão é, nós temos regras, nós temos Constituição, nós temos lei, e ok. Eduardo Cunha perguntando assim, vocês acham admissível que o governo use critérios homofóbicos para decidir quem recebe ou não recebe verba para projetos? Carol, voltamos à questão da igualdade. Lembramos aí que o Supremo decidiu, né, que homofobia é igual ao crime de racismo. É bom a gente deixar isso bem claro. É verdade. Aquilo que eu falei, se a gente está tentando ter um mundo melhor, esse mundo melhor passa pelo respeito, passa pela aceitação, passa pela compreensão do outro, e aí se eu falei do Papa lá atrás que não tinha discernimento, eu acho que o Papa atual tem absoluto discernimento em relação a isso. Então, eu acho incorreto qualquer tipo de proibição nesse sentido, porque a aceitação é muito melhor do que a exclusão. E aí eu me lembro da Nani People toda vez que eu me emociono, porque a gente fez um filme com ela, para a Pai, e que a gente tratava desse assunto. Ela chegou onde chegou, ela é extremamente respeitada, porque ela teve família do lado dela, que entendeu a condição dela e fez com que, de fato, ela tivesse uma força que outras pessoas não têm. São expulsas de casa, são maltratadas na rua, tem que ir para a marginalidade. Que ela tivesse a coragem de assumir. Né? Então, assim, quando eu não quero que veja. Não, olha só, ninguém vai se transformar nisso ou naquilo. Se eu vou ver a novela das 9 e tem lá uma pessoa má, eu não vou me transformar numa pessoa má porque eu assisti a novela das 9. Dá-me paciência. Você quer comentar, Teresiano, por favor? Eu conheço a Nani People desde o Jorge, desde menino. Em nenhum momento perdeu a dignidade, em nenhum momento perdeu a responsabilidade que tinha com as pessoas. Sabe? Eu tive um momento de entrevistar a Nani People, foi dos melhores programas que eu fiz. Bacana, sabe? Que cultura, que dignidade. Então, eu acho que assim, a gente vive num momento... A gente Ela é gente. E a gente vive em um momento, Carol e professor Ednan, qual família que não tem um problema, que não tem um gay? Qual de nós não temos um amigo que seja gay, que seja lésbico? Se forem pessoas éticas, se forem pessoas corretas, pessoas respeitosas, isso é o que importa. Isso é o que importa. Sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer um giro de notícias rapidinho e volto para a gente encerrar. E vou pedir as respostas mais curtas, que a gente está aí com minutinhos para encerrar o programa. Aquele giro para te deixar bem informado sempre. Governo aprova sistema que interliga bases de dados sobre brasileiros. Cadastro base começa com CPF e RG. O plano é incluir também perfis biométricos. A Câmara Municipal realiza nesta sexta-feira, às 19h30, no plenário, um simpósio com o tema Depressão Infanto-Juvenil. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2019, tem custo estimado de R$ 533.600.000. Diretoria responsável pelo exame ficou quase 5 meses sem titular. Terceirização dos pontos turísticos é aprovada pela Câmara Municipal por unanimidade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está decidido a sair do PSL. O anúncio acontece em meio a acusações de candidaturas laranjas e de críticas do próprio Bolsonaro à sigla.
Pois é, me deixaram fazer só mais uma perguntinha, gente. Que judiação, né? Terminando o programa. Cara, eu vou reclamar. Pois é, olha aí, ó. Então vou lá, vou pegando aí essa deixa do nosso último giro de notícias, essa racha no PSL, vou citar também o caso daí da Tabata Amaral, da deputada, reacende aquele debate sobre candidaturas avulsas. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal marcou para dezembro, tá aí, uma audiência pública para discutir novamente essa proposta de mudança eleitoral. Vocês acham que isso vai acontecer? Qual a opinião de vocês sobre candidatura avulsa? Eu gosto demais. Eu acho que quando as pessoas têm que se ligar a partidos, perdem a identidade, sabe? Quando as pessoas puderem se candidatar pelo que elas já fazem pela sociedade, sem partidos e ainda mais sem remuneração, aí seria eleita pelo que elas são, né? E não pelo que o partido pelo que vai ganhar com prometem isso. fazer, sabe? Nada disso. Adinam? Olha, Carol, eu acho que o que o presidente fez, ele está em sintonia com o eleitorado dele, ele está usando os artifícios que ele tem na mão. Talvez a redução dos partidos ajude a gente a depurar mais essa questão. Eu acho que eles vão acabar existindo. A questão, né, de uma candidatura solo, sem partido, de certa maneira, ela ajuda nessa questão, mas lá no final das contas eles vão ter que se dar as mãos, abraçar, porque vai ter que ter governo, né? E governo vai ter participação de contrários. Então, o que eu acho que é o exagero dos partidos que continua sendo um problema na eleição. Mas você é a favor das candidaturas avulsas? Você acha que é uma coisa boa, bem-vinda? Poxa, Carol, eu você acho... para de ficar em cima do muro, Dina. Você é a favor? Não, juro, eu acho que é um passo, eu não analisei com todas as nuances possíveis, mas eu acho que é um possível passo para as pessoas talvez trazerem as suas identidades à prova. Mas eu acho que não é aí que vai encerrar o problema da política brasileira. Você se candidataria? Você seria candidato, Eu? Teresiano? Não. Teresiano, que eu sei. Ele sempre esteve na política. Quando não precisar estar ligado a partido, que eu nunca tive. Quando não precisar ser remunerado para ser um vereador, para ser um edil pela cidade, que seria honroso para qualquer pessoa, eu seria candidato mas você no pode dia abrir seguinte. mão do salário de vereador. Não, mas ninguém abriu de verdade. Você Era... pode... ninguém abriu. Avulso você prometeram. Seria um candidato. Seria E você, com Dina, prazer. entraria na política? Carol, acho que não. Não? Não. Eu acho que é um caminho. Pela fala aqui do Teresiano, eu acho que a candidatura sozinho, né, de um candidato sozinho, faria sentido muito, porque você se coloca e aí, claro que depois também você vai cair na fogueira, né, e aí vão te queimar de algum jeito. Mas eu acho que é uma colocação importante dessas personalidades, identidades aí, a prova. Vamos aguardar, né, Carol, gente? eu não me queimo mais, né, Carol? Eu não tenho como me queimar mais. Então vamos terminar nesse clima. Muito obrigado, viu, Dina Teresiano. Gentilmente vieram aqui, trouxeram um conteúdo imenso para a gente falando sobre censura, sobre propaganda, sobre visão política aí, visão engajada politicamente. Sou muito grata, muito obrigada. Espero que vocês possam voltar para que a gente possa conversar mais. Carol, os governos passam e a liberdade continua no seu caminho. E a gente termina então com essa frase. Uma ótima noite para você. Acesse o aplicativo da TV Pós, reveja outras edições do 360 e domingo, 19h30, você vê a nossa reprise. Até lá. Boa noite.